Nessa videoaula falaremos um pouco sobre os espelhos planos. Então, inicialmente a gente vai ter que definir o que vem a ser um espelho plano. Um espelho plano nada mais é do que uma superfície plana, né, como o próprio nome já diz, e que essa superfície plana, ela tem uma camada, essa camada que faz com que os raios luminosos que chegam até a superfície são refletidos. Bem, os espelhos planos, eles são caracterizados, eles são classificados de dois modos. Nós temos os espelhos regulares e nós temos os espelhos irregulares, né? Os espelhos regulares são aqueles que são feitos com superfície polida, de tal maneira que, a partir da superfície polida, a imagem formada ela é fiel, ela é idêntica ao objeto que está sendo formado aquela imagem, ao objeto que está sendo refletido. Por outro lado, os espelhos irregulares, eles possuem superfícies irregulares, as chamadas superfícies difusa. E por possuírem superfície difusa, os raios que são refletidos nesse espelho, eles são refletidos de maneira aleatória. E dessa forma, então, se formam imagens estranhas, imagens irregulares dos objetos que estão sendo refletidos. Então, numa superfície regular, os raios que chegam paralelos são refletidos paralelos, a gente vai falar disso daqui a pouco, e numa superfície irregular ou difusa, isso não acontece. Bem, no espelho plano, como eu falei, nós vamos ter de um lado a superfície refletora, que é ela que vai fazer a reflexão dos raios luminosos, e do outro lado nós temos uma superfície opaca. Para que essa superfície opaca? Para que o espelho não fique transparente, porque se ele ficar transparente, ele não vai refletir a luz. Bem, dessa forma então, os raios que chegam paralelos no espelho regular, no espelho plano regular, eles são refletidos de maneira paralela, e com isso acontece o que eu já falei. No espelho regular existe a formação de imagem idêntica ao objeto que está sendo refletido. Por outro lado, numa superfície regular, os raios que chegam paralelos, eles são refletidos de maneira totalmente aleatória, totalmente irregular. E dessa forma, então, numa superfície regular, numa superfície difusa, a formação de imagem ela é totalmente desconexa com o objeto que está sendo refletido. Bem, ainda sobre espelhos planos, nós vamos ter que o raio que chega no espelho, ou seja, o raio que vem do objeto que está sendo refletido, ele é chamado de raio incidente, ou simplesmente de RI. Esse raio incidente, ele vai atingir a superfície do espelho. Ao atingir a superfície do espelho, ele vai formar uma normal, que é uma perpendicular com esse espelho, e a partir daí ele é então refletido. O raio refletido, ele é chamado de RR, como a gente pode ver. Bem, o que interessa para nós com relação ao raio incidente e ao raio refletido? Isso é uma das principais leis da reflexão em espelho plano. O raio incidente é esse aqui, é o raio entre, ou é o ângulo entre, na verdade, o ângulo entre o raio incidente e a normal. Esse ângulo ele é chamado de ângulo de incidência, ou simplesmente utiliza-se a letra I para representá-lo. Do outro lado, então, nós vamos ter o ângulo de reflexão, que é o ângulo entre a normal ao espelho e o raio de reflexão. Lembrando que a normal, como o próprio nome já diz, né, já sugere, é uma reta perpendicular ao espelho. Bem, o que nós sabemos? Em todo espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, todo e qualquer espelho plano, você tem um ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, e esses ângulos eles são sempre iguais. Outra coisa que também acontece nos espelhos planos é que o raio de incidência, o raio de reflexão e a normal são raios coplanares. O que isso quer dizer? Eles estão contidos em um mesmo plano. Bem, mas o mais importante é isso que a gente falou anteriormente. Em todo espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aprendam isso. Imagem virtual e imagem real. Qual é a diferença entre uma e outra? Bem, quando a imagem se forma dentro do espelho, ela é chamada de imagem virtual. Então, imagem virtual é aquela que você vê de você quando você se olha no espelho. Você olha para dentro do espelho e se vê dentro dele. Aquilo é uma imagem virtual. Bem, a imagem virtual ela pode ser obtida através do prolongamento dos feixes de luz.
É assim que a gente constrói, aqui no caso do estudo do espelho plano, é assim que a gente constrói as imagens virtuais em espelhos planos, prolongando os raios de luz até dentro do espelho. Além da imagem virtual, nós temos a imagem real. Quando a imagem se forma em frente ao espelho, ela é chamada de imagem real. Bem, a imagem real, ela pode ser projetada em qualquer anteparo. Se você colocar, por exemplo, um objeto qualquer, uma parede, por exemplo, uma tábua, de frente ao espelho, se aquele espelho estiver formando uma imagem real, nesse anteparo, nessa parede, por exemplo, vai ser formada a imagem que está sendo refletida no espelho. Então vamos lá. Imagem virtual, você olha dentro do espelho e consegue vê-la. Imagem real, você coloca um anteparo adequadamente de frente ao espelho e consegue projetar. No caso da construção, imagem virtual você constrói prolongando os feixes de luz. Já no caso das imagens reais, você não prolonga os feixes de luz. A própria imagem já é o encontro, já é a junção desses feixes de luz. Só um exemplo que foge um pouco aqui de espelho, mas a gente tem uma imagem real, por exemplo, quando você usa um data show. Na verdade, aquilo ali, o data show não é o espelho, o data show é uma lente, né? Mas serve para a gente falar do que é uma imagem real. Por que o data show ele projeta uma imagem numa tela? Porque a imagem do data show é uma imagem real, então ela pode ser projetada. Se o data show tivesse uma imagem virtual, você não conseguiria projetá-lo numa tela. Continuando então aqui, eu trago um primeiro exemplo, uma questãozinha da Unifor. Considera um raio de luz que incide no espelho plano e o respectivo raio de luz refletido, conforme indicado na figura. Se o ângulo entre eles, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é de 70 graus, qual é o ângulo de incidência desse espelho, né? Bem, vamos lá. Traçamos a reta normal, a gente pode dividir esse ângulo de 70 graus ao meio, porque nós temos que em todo espelho plano a reflexão ela acontece em relação a essa reta normal. Na hora que a gente divide o ângulo ao meio, você percebe que aqui é um ângulo de 35 graus e do outro lado também um ângulo de 35 graus. Ou seja, o ângulo de incidência, que é igual ao ângulo de reflexão, são ângulos de 35 graus. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra C. Nós temos um ângulo de incidência de 35 graus. Vamos falar da formação de imagens. Essa parte da formação de imagens, ela diz respeito a como é que nós vamos construir a imagem de um objeto no nosso caderno, utilizando, por exemplo, uma régua e um lápis. Bem, vamos continuar, vamos começar, na verdade, por um corpo pontual. O que é um corpo pontual? Um corpo em forma de ponto. Um corpo que tem dimensões muito pequenas em relação à situação em estudo. Então vamos considerar, por exemplo, um espelho plano. Vamos considerar esse objeto. O objeto é só esse ponto que vocês estão vendo. E aqui nós temos um observador. Quando eu quero construir a imagem desse objeto, na verdade o que eu estou querendo fazer é construir em que local a imagem desse objeto vai se formar em relação ao espelho e também onde é que esse observador vai olhar para o espelho e enxergar a imagem desse objeto. Bem, como é que você constrói as imagens? Primeiro eu vou passar essa reta perpendicular ao espelho, passando pelo objeto. Bem, ao passar essa reta perpendicular, na verdade o que eu estou fazendo é construindo em que direção vai ficar a imagem desse nosso objeto. Após a gente colocar essa reta perpendicular, eu vou medir a distância do objeto até o espelho. Por que eu meço essa distância do objeto até o espelho? Porque em todo espelho plano, aprendam isso, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Então, meço essa distância e coloco essa distância, essa mesma distância, dentro do espelho. Com isso, então, eu sei onde é que vai ser formada a imagem dele. A imagem desse objeto será formada exatamente nesse ponto. Bem, nós construímos a imagem. Então, a imagem é formada nesse ponto. Agora, a dúvida. E esse observador, ao olhar para o espelho, em que pedaço do espelho ele vai enxergar essa imagem?
Para a gente saber isso é bem simples. É só então agora a gente ligar a imagem do objeto até o olho do observador. E o ponto onde esse pontilhado que eu fiz aí ligando cruza o espelho é exatamente o ponto onde o observador vai ter que olhar para o espelho para enxergar o objeto. Bem, dessa forma então agora eu posso construir a sua imagem, que é só eu pegar, liga aqui do objeto até o ponto onde esse pontilhado cruzou o espelho, e daí então nós ligamos até o olho do observador. Então em vermelho é o trajeto que a luz vai fazer, a luz do objeto vai fazer, para refletir no espelho, chegar ao olho do observador e assim poder ser visualizada por esse observador. Bem, e aí também já dá para a gente saber em que parte do espelho o observador tem que olhar para enxergar a imagem desse objeto. Como eu já falei antes, é no local onde esse pontilhado, esse tracejado que eu fiz, corta o espelho. Formação de imagens, só que agora de objetos extensos. Imaginemos que eu tenho um corpo extenso e eu tenho um espelho. O meu corpo extenso é, por exemplo, esse objeto F. Como é que vai ficar a sua imagem projetada nesse espelho? Primeiro, quando eu tenho um corpo extenso, eu tenho que lembrar de dois detalhes. O primeiro deles é que em todo espelho plano, aprendam isso, o tamanho da imagem é sempre igual ao tamanho do objeto. Então, se eu vou projetar esse meu espelho F, o tamanho da imagem do F tem que ser exatamente igual ao tamanho do F, né? O tamanho do objeto F. Outra coisa que eu devo lembrar é o que eu já falei. A distância da imagem até o espelho ela é igual à distância da imagem até o objeto. Na verdade, a distância do espelho até o objeto. E aí o terceiro ponto que a gente não pode esquecer, quando eu tenho um corpo extenso, a imagem desse corpo extenso através de um espelho, ela é sempre refletida. Como ela é sempre refletida, acontece aquilo que você percebe quando se olha no espelho. A sua imagem é trocada à direita com a esquerda. Então a gente vai ter que construir essa imagem refletida, trocada a parte direita com a parte esquerda. Bem, o que eu faço então? Eu vou inicialmente fazer esses dois tracejados em cima e embaixo, para a gente ter aí o tamanho do objeto, e a partir do tamanho desse objeto já saber qual tamanho vai ficar a sua imagem. Logo depois eu meço a distância dessa extremidade do objeto até o espelho e coloco essa mesma distância dentro do espelho, que é para eu saber que é a distância do espelho até a imagem. Feito isso, então, nós já sabemos o tamanho que vai ficar a imagem entre os tracejados e nós já sabemos a distância que vai ficar a imagem na extremidade aí do D. O que você faz agora? Como a gente tem que espelhar a imagem, é só espelhar o F e nós temos então a imagem reversa chamada, que é a imagem espelhada desse objeto extenso. Então, no caso de objeto extenso, são três coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro, tem que fazer a imagem do tamanho do objeto. Segundo, a gente tem que colocar a distância da imagem até o espelho igual à distância do objeto até o espelho. E por último, essa também não menos importante, eu tenho que colocar essa imagem refletida, trocada à direita com a esquerda, do lado direito com o lado esquerdo, para que fique uma imagem reversa. São três coisas que nós devemos lembrar. Trago aí um exemplo. Um lápis está na posição vertical a 20 centímetros de um espelho plano, que esse espelho plano também está na vertical. E ele produz uma imagem desse lápis. Aí a questão pede, a imagem do lápis é para a gente dizer se ela é real ou virtual, e é para a gente dizer a que distância a imagem desse lápis fica em relação ao espelho. Então vamos lá fazer aqui os nossos desenhos, né? Vamos considerar primeiro um espelho e um lápis a 20 centímetros dele. Então está aí o espelho, está aqui o lápis, a distância do espelho até o lápis de 20 centímetros. Nós vamos então projetar esse lápis no espelho. Lembrando que para eu projetar esse lápis no espelho, a imagem do lápis tem que ficar à mesma distância do espelho, certo? E além disso, essa imagem tem que ser do mesmo tamanho e trocar do lado direito com o lado esquerdo. Então a gente vai pegar aqui, formar uma imagem virtual, porque a imagem, como aqui se trata de um espelho plano, todo espelho plano a imagem é virtual.
e ela vai ficar a 20 centímetros do espelho, como a gente já sabia, do mesmo tamanho do lápis. E aí observem que está trocado o lado direito com o lado esquerdo. Dá para a gente comparar aí, comparando as posições do pedaço azul com o pedaço verde. Bem, então nós temos a formação de uma imagem virtual a 20 centímetros do espelho, de maneira que a distância entre o objeto e a sua imagem é uma distância de 40 centímetros. Dessa forma, então, a resposta correta é o item B. Bem, essa questão bem simples daria para a gente resolver sem precisar até fazer o desenho. Por quê? Como se trata de um espelho plano, eu disse que em espelho plano a imagem é sempre virtual. Além disso, eu falei que em todo espelho plano, a distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho. Então, como o objeto, o lápis, estava a 20 centímetros de distância do espelho, a sua imagem também está a 20 centímetros de distância. Então, de uma forma ou de outra, com ou sem desenho, a gente chega à resposta correta, que é o item B. Terceiro exemplo, uma questãozinha da uva. Uma pessoa entra numa sala que possui espelhos planos localizados em duas paredes opostas, um espelho de frente para o outro. A distância entre os espelhos é de 5 metros. Esta pessoa está a 2 metros de um dos espelhos. A que distância uma da outra encontram-se as duas primeiras imagens de cada espelho? Numa situação como essa, você tem a formação de uma infinidade de imagens. São formadas infinitas imagens nos dois espelhos. Então, eu quero saber qual é a distância apenas entre as duas primeiras imagens, uma em cada espelho. Vamos então desenhar essa situação, né? Vamos considerar a pessoa entre os dois espelhos. Então, está aqui um espelho, está aqui o outro, e está aqui uma pessoa entre esses dois espelhos. Lembrando que os dois espelhos estão um de frente para o outro. Esse tracejado que a gente pode perceber é a parte de trás de cada espelho. Bem, a distância entre os dois espelhos é de 5 metros e a pessoa está a 2 metros de um deles. Se ela está a 2 metros de um deles, então ela vai estar a 3 metros do outro espelho. Então você vai ter aqui, em relação a esse espelho que a pessoa está a 2 metros de distância, a sua imagem, a sua primeira imagem, vai ficar a 2 metros de distância desse espelho. E aí observem a troca do lado direito com o lado esquerdo. Em relação ao outro espelho, que ela está a 3 metros de distância, se lembrem que é 3 metros porque a distância entre os espelhos ela é de 5 metros, a sua imagem será formada a 3 metros de distância desse espelho. Bem, então nós temos aí as duas imagens do lado esquerdo e do lado direito, as duas primeiras imagens dessa pessoa. A questão pergunta qual é a distância uma da outra, ou seja, qual é a distância entre essas duas primeiras imagens. Observando aí os valores, nós temos que a distância entre as duas primeiras imagens é uma distância de 10 metros, e dessa forma, então, a resposta correta é o item D. Quarto exemplo, da Mackenzie de São Paulo. Quando colocamos um ponto-objeto real diante de um espelho plano, a distância entre ele e a sua imagem ela é de 3,20 metros. Se este ponto-objeto for deslocado em 40 centímetros de encontro ao espelho, ou seja, se ele for aproximado do espelho 40 centímetros, sua nova distância em relação à respectiva imagem conjugada nessa posição final será quanto? Vamos então desenhar para a gente tentar entender a situação, né? Está aqui um espelho. Nós vamos ter então aqui um objeto, na verdade uma pessoa, né? Vamos simplificar, uma pessoa na frente desse espelho. A questão fala que a distância dessa pessoa até o espelho, na verdade até a sua imagem conjugada, é de 3,20 metros. Então nós vamos ter aqui do outro lado a sua imagem conjugada e a distância da pessoa até a imagem conjugada, ela sendo de 3,20 metros. Isso quer dizer então que a distância da pessoa até o espelho e do espelho até a imagem é de 1,60 m. Então nós tínhamos uma pessoa a uma distância de 1,60 m de um espelho. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar essa pessoa 40 centímetros do espelho. Lembrando que 40 centímetros é 0,4 metro. Então pego essa pessoa, aproximo ela do espelho
40 centímetros, que é 0,4 metros. Dessa forma, então, a pessoa que estava a 1,60 m, aproximado 40 centímetros do espelho, então ela vai ficar agora a apenas 1,20 m desse espelho. Bem, mas não é só a pessoa que se aproxima do espelho. A sua imagem ela também irá se aproximar desse espelho, ficando a 1,20 m dele. A questão pergunta a nova distância dessa pessoa em relação à sua imagem conjugada. Ela é de quanto? Bem, se a distância da pessoa até o espelho é de 1,20 m e a do espelho até a sua imagem é também de 1,20 m, a distância da pessoa até a sua imagem ela é agora de 2,40 m. Dessa forma, então, nós temos que a resposta correta é o item A. Bem, com isso a gente finaliza essa parte referente aos conceitos iniciais do estudo dos espelhos planos. Logo em seguida a gente retoma ainda outros tópicos ainda de espelhos planos.